Hoje, em Maravilhas Modernas, Minas de Diamante. Maravilhas Modernas. De cima, parece o local de pouso de um enorme OVNI. Mas, na verdade, esta é uma das minas de diamante mais prolíferas do mundo. Em uma parte remota de Botsuana, no meio do deserto do Kalahari, a De Beers Company e o governo de Botsuana procuram diamantes de qualidade. No ano passado, esta mina extraiu mais de 11 milhões de quilates em diamante, a partir de 9 milhões de toneladas de matéria bruta. Diamante mine, obviously, is one of the richer mines, or the richest mines in the world at this point in time. What you do is you dig down to a certain level. So you're digging down into that volcanic cone, if you like. And you need to get to the kimberlitic part of it, the kimberlite ore. That contains the diamonds. So you're going in at these angles. Now, in order that the walls, if you like, of this open pit mine don't fall in on themselves, you stagger it down in a series of terraces. Terraços, como aqueles que existiam no Coliseu, circundam o interior da escavação. A mineração é feita nesses degraus, bem como no fundo da mina. Na base do poço, o minério é removido com pás hidráulicas e carregado em caminhões com capacidade de 170 toneladas. O entulho é separado. O minério é levado para uma trituradora. Segundo os peritos, 250 toneladas de rochas são mineradas para se encontrar um diamante. Assim que esgota-se o diamante no poço, utilizam-se explosivos para quebrar a rocha dura e os mineiros vão para o subsolo. No leito rochoso, ao lado do funil onde estão os diamantes, cria-se um túnel vertical ou chaminé. Túneis horizontais ligam a chaminé às áreas de trabalho. A perfuração é feita em direção ao minério contendo o diamante. A rocha entre os túneis é explodida. Remove-se o suporte do minério para que ele ceda. Agora, as rochas são pequenas o bastante para serem removidas no nível de produção. Aqui, a rocha é partida e transportada para trituradores subterrâneos antes de serem levadas para a superfície. Correias de transporte usadas pela primeira vez nos anos 20 levam o minério para fora da mina. A primeira parada é a estação de tratamento principal, onde o minério triturado é lavado e separado. Em seguida, o concentrado é levado para um prédio chamado aquário. Ele tem 3 andares, um para a separação, outro para a recuperação de diamantes e o último para o preparo final. A partir deste ponto, o minério segue em contêineres selados. A regra aqui é, o que não pode ser visto, não pode ser roubado. Our first principle was to actually separate people. A physical separation of people actually from where there was a high concentrate of diamonds. Our process is actually hands-off. Automation has actually ensured that happens. Usando equipamentos de alta tecnologia, diamantes brutos são automaticamente separados, limpos, medidos, pesados e embalados. Câmeras de vigilância monitoram toda a operação. Nesta sala de controle, os operadores acompanham o fluxo de materiais pelo computador, atentos a falhas na segurança. Eles podem ver que portas foram abertas, em qual horário e por quanto tempo. Os funcionários são fotografados toda vez que entram em uma área restrita. Em setores de alto risco, onde um diamante pode ser engolido, eles também são radiografados. Depois de separados, os diamantes são transportados até um setor tão protegido que não pode ser filmado. Por que tanto trabalho por um elemento que é puro carbono como a grafite de um lápis? Porque o diamante é valorizado pelo ser humano há mais de 3.000 anos. E porque 7 bilhões de dólares em diamante bruto são vendidos anualmente.
Isso se transforma em joias no valor de 50 bilhões de dólares. Mas, dos milhões de diamantes comprados anualmente, poucos novos donos conhecem a história de suas pedras. Diamonds have to form at extremely high temperature and extremely high pressure. And the only place on Earth you find this is deep underground, perhaps 100 miles below the surface of the Earth. And their carbon atoms slowly come together. They form larger and larger crystals. We know that some of those crystals may be the size of a soccer ball or maybe a watermelon even. Durante bilhões de anos, sob um calor intenso e uma pressão inimaginável, o diamante cristaliza a quilômetros de profundidade. Ele sobe à superfície da Terra dentro de um funil chamado de chaminé de Kimberlito. Essas chaminés contêm minerais, inclusive diamante. Pequenas erupções vulcânicas expelem o conteúdo para a superfície. A famosa chaminé em Kimberley, África do Sul, descoberta no final do século XIX, tinha uma área de 42 mil metros quadrados e uma profundidade de 1.000 metros. Nosso conhecimento do diamante foi adquirido gradualmente. Em 1772, o químico francês Antoine Lavoisier acabou com o mito de que o diamante não queimava. Ele focalizou os raios de sol com uma grande lente circular e os concentrou em um pequeno diamante em um recipiente de vidro contendo oxigênio. And lo and behold, after a couple of minutes, the thing began smoking. Then it began smoldering, and then after a while, it was just a little pile of cinders, ashes to ashes, just like people. He discovered that diamond converted to carbon dioxide, and yet he never made that next step, the step that would suggest that carbon was what diamond is made of, that diamond is simply a pure form of carbon. A descoberta da composição do diamante coube ao químico britânico Smithson Tennant no início do século XIX. He took a very carefully weighed amount of diamond on the one hand, and then took the same weight of graphite or of charcoal in the other hand, and burned each of those in the way that Lavoisier had done, and showed that in each case you produce exactly the same amount of carbon dioxide. That proved beyond any doubt that both diamond and this black graphite, the soft material of pencil lead, were chemically identical, even though they looked so completely different. A data de formação de um diamante permaneceu um mistério até o ano de 1880, porque o carbono, além de uma certa idade, não pode ser datado. Então, cientistas aprenderam a datar minerais encontrados dentro de uma pedra. It was discovered that diamonds were actually often much older than the kimberlite which they were found. Kimberlito é apenas o envoltório de diamante, o veículo que leva o diamante à superfície da Terra. Com 3 bilhões e 300 milhões de anos, o diamante é quase tão antigo quanto a Terra. Os primeiros mineiros de diamante na Índia, no século IV a.C., o via apenas como uma curiosidade brilhante. Mineiros escavando no cascalho do rio Krishna, no sul da Índia, achavam que o diamante nascia na areia. After the rainy season, people would just flock to the riverbanks and begin sifting sand or whatever kind of material was there for diamonds. Imaginava-se que diamante bruto, que parece vidro sujo, tivesse propriedades mágicas. These ran the gamut from bringing dead animals back to life, to telling whether your mate was committing adultery, to making the wearer invisible, to giving you courage, to putting out fires, anything you could imagine. A produção de diamante da Índia chegou ao auge no século XVI, atingindo de 50 a 100 mil quilates. Mas esse volume foi superado com a descoberta de grandes depósitos de diamante no Brasil em 1725. No rio em que foi encontrado, eram usadas bateias para a eliminação de areia e argila. E os diamantes eram separados manualmente. Entre 1730 e 1822, estima-se que o Brasil produziu quase 3 milhões de quilates de diamantes. Nem o Brasil e nem a Índia chegaram perto da quantidade de diamantes encontrados em outra parte remota do mundo. A seguir, a grande corrida do diamante na África do Sul. Em 1866, a grande corrida do diamante na África do Sul foi manchete em todo o mundo.
Ela começou quando Aramis Jacobs, de 15 anos, achou uma pedra transparente na fazenda do pai, na margem sul do rio Orange. A pedra era um diamante de 21 quilates. People just rushed to South Africa. And at that time, transportation was not very good, so it took them about 3 or 4 months to get there. Em um ano, um grupo composto de veteranos da Guerra Civil Americana, europeus ocidentais e orientais e canadenses invadiram o Cabo da Boa Esperança em busca de diamante. Black diggers were basically hired labor, and they were sent in to do the dirty work. And it's not that the white guys didn't do the job too. Everybody was out there in the flies, in the sun, and the sewage. Os diamantes eram retirados do aluvião à mão. What happened after that was people began fanning out into the backcountry, away from the rivers, in hopes that they might find diamonds there. And indeed they did. Em 1869, começaram as escavações em busca de diamantes. Estas imagens foram feitas por Thomas Edison em Kimberley, África do Sul, em 1917. The deeper they dug, the more that it appeared that the diamonds had come from below, not been washed from above, and that perhaps this was the mother rock. 30 quilômetros ao norte, há uma fazenda de propriedade de colonos holandeses chamados De Beers. No local, mineiros encontraram enormes diamantes brutos, algo nunca visto antes. Thomas Edison fez estas imagens da região, batizada pelos mineiros de Kimberley. Era uma cidade em expansão. Um inglês de 17 anos com saúde debilitada, mas muito ambicioso, uniu-se ao irmão em uma concessão em Kimberley. O nome dele era Cecil Rhodes. I think people will remember Cecil Rhodes as two people, really. One, he was a great adventurer. He certainly was very active in expanding the territories of the British Empire at that time. But also he'll be remembered as being a great entrepreneur. E um homem disposto a não se tornar um mineiro. It was extremely dangerous. Many people were killed. There are eyewitness reports of huge piles of rock rumbling down the hillside and burying miners. Sometimes the neighbor would find his predecessor's body somewhere in a shaft. There were hundreds, perhaps thousands of individual diggers there. It was a very chaotic scene. Imagine, if you will, something like a gold rush kind of era. It was a real Wild West town. A única coisa que poderia tornar aquilo mais perigoso era a dinamite, que passou a ser usada em 1900. A terra foi dividida em terrenos de 9 por 9 metros. Estradas dividiam as concessões. It is said to be the largest hand excavation in human history. The works of ancient Babylonia and Egypt not accepted. Com milhares de metros repletos de perfurações, o terreno de Kimberley começou a ceder. Everybody was getting flooded out, so Cecil Rhodes got a hold of the only pump for about 600 miles around and rented it out and made a fortune. Os desabamentos frequentes diminuíram o ânimo dos novos ricos. Quando os mineiros desistiam, vendiam as concessões a Cecil Rhodes. It was amongst this chaos that Cecil Rhodes saw that the best way of taking this industry forward, and without it destroying itself there and then, was for all the producers to come together. Aos 27 anos, Rhodes era o maior proprietário de minas em Kimberley. Os irmãos De Beers venderam a fazenda por meras 6.000 libras, deixando para trás apenas o nome. Cecil usou o nome De Beers quando expulsou seu único concorrente, Barney Bernardo. The strategy used by both sides was quite different because, on the one hand, Bernardo actually had more money than Rhodes at this time. Rhodes pressionou Bernardo a fazer uma sociedade. Iniciou-se uma batalha financeira e, por fim, Rhodes saiu vitorioso. Ele fundiu as duas empresas formando a De Beers Consolidated Diamond Mining. Rhodes depois adquiriu as minas Deutsche Span e Bulfontein Diamond Pipe, passando a controlar mais de 95% da produção mundial de diamantes na virada do século. Para assegurar o valor presente e futuro dos diamantes, Cecil Rhodes começou a centralizar a produção e distribuição deles, algo sem precedentes na economia mundial. Ele vinculou o volume de diamantes que liberaria ao mercado ao número anual de casamentos nos Estados Unidos, uma vez que os anéis de noivado representavam o grosso do mercado de gemas.
a distribuição de seus diamantes se daria por um canal único. The birth of what we came to know as single-channel marketing was really in 1890, a couple of years after the establishment of De Beers Consolidated. And this was when a group of diamantaires based here in Hatton Garden came together and created the London Diamond Syndicate. And this syndicate basically took the production from the De Beers mines and marketed them onto the world. Estava montado o palco para um novato colher os frutos do plano de Cecil Rhodes. Ernest Oppenheimer moved to London and worked for a company called Duncan Spuller with his uncle, and eventually in 1902, just shortly after the death of Cecil Rhodes, went down to Kimberley and began buying diamonds from De Beers to sell back through his uncle's firm. Em Kimberley, Oppenheimer viu a lenta erosão da indústria de diamante. O canal único de distribuição funcionou bem enquanto esta região produzia 95% dos diamantes mundiais. Mas novos produtores de Angola, Congo e Namíbia começaram a lançar diamantes no mercado mundial, levando o preço do diamante para baixo. Com o apoio do financista J.P. Morgan, Oppenheimer criou a Anglo-American Corporation para explorar minas de ouro na África. Enquanto isso, a Primeira Guerra Mundial gerou uma crise na indústria do diamante. O dinheiro era gasto em artigos básicos, não em diamantes. Quando Oppenheimer voltou à África do Sul na década de 20, comprou concessões de diamante ao longo da costa oeste da Namíbia. Mais tarde, ele trocou essa mina por ações da De Beers e assumiu o controle da empresa. Em 1926, ele tornou-se diretor da De Beers. Em 1929, era o presidente. Na época, ele havia levado o comércio de diamante um passo adiante. Ele não controlava apenas o suprimento mundial, mas também os principais revendedores. This allowed him then to go on to create his vision of long-term stability within the industry. And this is when in 1930 we see the bringing together again of all these producers now and the creation of what became known as the Central Selling Organization. Okay, look, I guarantee 250, yeah? A família Oppenheimer administrou com sucesso a De Beers como um cartel em pleno século XX. Mesmo que isso implicasse que não poderiam, por lei, fazer negócios nos Estados Unidos. Apenas recentemente o monopólio sobre os diamantes enfraqueceu. Uma proliferação de minas de diamante fora do controle da De Beers finalmente começou a erodir o controle da gigante sobre a gema mais preciosa do mundo. A seguir, a Rússia causa as primeiras rachaduras no império de pedras da De Beers. Os Oppenheimers controlavam o suprimento mundial de diamante há quase um século quando a Rússia comunista entrou na arena em 1947. Em 1954, a primeira chaminé de kimberlitos foi encontrada na Sibéria. Em 55, foram descobertas mais 2 chaminés no intervalo de 10 dias. Uma mina russa, a Kiel, é uma das mais ricas do mundo. Not in terms of the volume of material that is produced, but because of the large percentage of gem quality diamonds. These are perfect octahedra, beautifully clear stones. Para alcançar as pedras, é preciso atravessar um solo congelado desde a última era glacial, que durou de cerca de 1,5 milhão de anos até 10 mil anos atrás. Nestas condições extremas do Ártico, um dia de primavera tem temperatura de 30 graus negativos. Mining in these areas posed an entirely new operational vista and an engineering challenge. And the reason was that once permafrost is opened up, and for example, when houses are built on the permafrost, the warmth from the house will tend to melt the ground under you and the foundations will give way correspondingly. A tarefa era manter o solo permanentemente congelado para que as fundações do que fosse construído sobre o gelo não afundasse e desmoronasse. Devido ao tamanho da mina, o desafio era enorme. They wrapped the pylons essentially in a hot water blanket material, and at enormous cost, and essentially kept the pylons cold. And there were only two alternatives. You either keep them hot or you keep them cold, but you have to keep them permanently in that way.
A União Soviética ameaçou inundar o mercado mundial com seus diamantes. A De Beers agiu rápido e comprou todo o estoque. Esse acordo caiu em 91 junto com o Império Soviético. Uma parte da produção de diamante ainda permanece com a De Beers, mas uma boa quantidade é vendida fora do cartel da De Beers, enfraquecendo sua posição como a única fornecedora de gemas de qualidade. O último a entrar na indústria multimilionária do diamante foi o Canadá. No final da década de 70, um geólogo da Colômbia Britânica começou a recolher amostras na tundra da região noroeste do Canadá. Os céticos o consideraram um louco, mas Chuck Fipke era um verdadeiro Indiana Jones. Ele seguiu as trilhas de Kimberlitos até achar a fonte no fundo de um lago. In 1985, I was collecting a sample just right over there on that esker, and we took the sample back to the lab in Kelowna, and we found it had about 5,000 kimberlitic pyros and 1,700 chrome diopsides, which are minerals that come out of diamond-bearing kimberlites. Com dinheiro emprestado de amigos, Fipke e outro geólogo, Stu Blouson, investigaram uma região pouco menor que Rhode Island. Depois de anos de fracassos e à beira da falência, em 1991, os dois geólogos tiveram sucesso. Agora em sociedade com a mineradora BHP, uma grande empresa, a mina canadense está produzindo cerca de 4% dos diamantes mundiais em peso e 5% em valor. Alguns dos diamantes de melhor qualidade no mundo saem dessa mina. Essas chaminés de Kimberlitos estão sob lagos. Para o trabalho de mineração, os peixes são retirados e o lago é drenado. Basically, you just dig a big hole, and you dig a hole that's wider than the pipe, of course, because you have to go down and you have to have a roadway to go down into this thing. Usando-se uma escavadeira com altura equivalente a 3 andares, toneladas de minério de diamante são retirados do leito do lago e colocados em um enorme caminhão. Em um local próximo, o minério passa por uma série de esteiras e outros equipamentos que o tritura. They don't want to crush it up too much, of course, because they'll crush any diamonds in there. Em uma etapa final, o material mais pesado contendo diamante passa por um aparelho que radiografa cada partícula à medida que passa por uma esteira. Os diamantes se destacam, mas eles não radiografam apenas diamantes. They do everything from X-raying your laptop computer and your boots to putting you through a little airlock device which takes a look at your body just to make sure that you don't have any diamonds on you. Fipke e Blouson, antes pequenos investidores, estão agora milionários e cada um tem um patrimônio de quase $500 milhão. They're still wearing the same ratty old shoes and pants. They're in some ways not touched at all. Onde os diamantes são encontrados? Uma resposta óbvia é nas chaminés de Kimberlitos. Mas além desse local, os diamantes podem ser encontrados em leitos de rios e no mar. Em 1961, um empresário texano explorou a mineração marinha ao largo da costa, ao norte do rio Orange. O local é conhecido hoje como Namíbia. Em 1967, a De Beers assumiu o controle da mina e começou a recolher amostras. Em 1970, eles eram capazes de recolher sedimentos na água a até 200 metros de profundidade. Seus esforços levaram à descoberta de um depósito de diamante no Oceano Atlântico em uma plataforma continental intermediária. Os diamantes foram levados para o Atlântico quando a superfície da Terra erodiu há milhões de anos. Em 10 anos, a De Beers retirou mais de 400 mil quilates de diamante do mar a uma profundidade máxima de 150 metros. O primeiro desafio da mineração marinha é a remoção dos cascalhos do leito do mar. The gravel in which the diamonds are preserved or concentrated is literally sucked up as a vacuum cleaner would suck up material. Os navios de mineração da De Beers são petroleiros convertidos com um buraco no meio. And it was through that the suction mechanism is put and then lowered onto the seabed, and the gravel is then brought up into that. That's partially concentrated, which is the great advantage of that ship. The initial concentration is done on board. The waste material is thrown overboard, and the ship progressively moves up and down. Há 2 métodos para se retirar o cascalho do mar. No sistema horizontal, o maquinário desliza no fundo do mar e o cascalho vai para o navio por meio de uma tubulação flexível.
O sistema vertical consiste de uma broca rotativa de grande diâmetro. O próprio sistema transporta o cascalho até o navio. It's possible to go back to the same primary holes, glory holes as they're called, in which are irregularities in the basement of the sea floor, and these are recharged after a big storm, and they're recharged with diamonds, and so they can go back again periodically, suck the material up, and it will be diamond bearing again. A bordo, o cascalho é separado em 3 tamanhos por um processo de peneiração. Os menores consistem basicamente de quartzo sem valor e são descartados. Os maiores raramente contêm diamantes e são jogados ao mar. Os de tamanho médio são processados para separar os minerais pesados, incluindo diamantes, de minerais mais leves. O material restante passa por uma máquina de raio-x que separa os diamantes fluorescentes dos outros materiais. Após a seleção final, eles estão prontos para serem transportados. And then they're put on motorboats, motor launches, and then taken ashore. Das minas de diamante às joalherias, apenas as melhores pedras chegam ao final. A seguir, o processo manual para classificar diamantes em 16.000 categorias diferentes. Estamos em Gaborone, capital de Botsuana. A prosperidade dessa região se deve aos ricos depósitos de diamante do país. Os diamantes que vêm das minas são selecionados e avaliados neste edifício. What we're doing at this end of the floor is valuing large diamonds into one of many hundreds of classifications by color, quality, shape. Os diamantes são primeiro classificados em qualidade de gema, qualidade próxima à gema e industriais. O propósito é estabelecer um preço para os diamantes brutos. O treinamento inicial de um selecionador dura 6 meses. If he's not maybe very good at sorting, we don't. That's when we just say to them bye-bye. Selecionadores experientes podem fazer 16.000 classificações diferentes, baseadas na cor, tamanho, peso, modelo, pureza, grau e todas as subcategorias existentes. Pedras pequenas são classificadas por computador. Mãos humanas costumavam selecionar os chamados diamantes únicos, que incluíam todas as classificações. Whereas now we have machines actually helping us to sort about 60%. Os diamantes que passam por este local representam 70% do produto interno bruto de Botsuana, um valor espantoso de 4 bilhões de dólares. So it's a huge earner, dollar-wise, for Botswana and the economy. And it has transformed the economy over the last 20 years. Os diamantes brutos são postos à venda em Londres pela De Beers 10 vezes por ano. Uma elite de 125 joalheiros é convidada para esses eventos. You go to London and they will show you the kind of goods that you are experienced to manufacture, and you can handle it and you have the proper distribution, and they will award you a site accordingly. Os distribuidores da De Beers fabricam algumas das melhores joias com diamantes do mercado. These are compilations of years and years of housing and holding an inventory until you actually have enough stones, because what happens is that a lot of the diamonds have to match each other. Este colar com diamantes amarelos levou 3 anos para ser terminado. A cor amarela vem de traços de nitrogênio. A cor aumenta seu valor. O preço na compra é de $1.200.000 e na revenda $2.400.000. There's a lot of royalty around today with the Arab world and some of the other countries, the emerging countries. There are individuals who are in a position to buy these. O diamante é selecionado pela cor, pureza e formato. The piece here in the middle is a tiara as well as a necklace. It's shown here as a tiara. It's got pear shapes and rounds and some marquise and some smaller pear shapes, yellow pear shapes, white pear shapes. A maior parte das pedras nesta tiara tem classificação D, ou perfeitas. These are signature. like paintings. Yeah, these are signature pieces for us, though. People will recognize that there's only a few select companies in the world that can assemble something like that. A metamorfose do diamante bruto para a gema começa nas mãos do lapidador de diamantes. Cada diamante é cortado para maximizar o peso da pedra, mantendo-o sem falhas.
Diamantes pequenos, de valor menor, são normalmente cortados por laser. So if you see something inside of a stone that's not going to look good in the main stone, somehow you want to, saw that off or cleave it off and make two stones. But always you're trying to look for the biggest, the best stone. You got to let the stone tell you what it wants to be made into. Os lapidadores aprendem ao lado de um mestre por 5 anos. Harvey Lieberman aprendeu com o pai. Now I'm going to take this rough stone. It's approximately 8 carats. Nothing's been done to it as of yet. And what I'm going to do is make an initial facet on where I think the largest surface area is on the top of the stone, called the table. I'm going to set it in cement like that. Find the where the grain is on the stone and put it down on the wheel. A primeira patente de uma roda de diamante foi registrada em 1878. A roda, na época, parecia-se com a de hoje. Cortar uma face requer algo tão duro quanto o próprio diamante. Os lapidadores usam pó de diamante. This is loose diamond powder. I'll take the diamond powder and either apply it with some glue or some linseed oil and work it in with another diamond. So one part of the wheel will cut the facet down here. When the diamond is finished cutting, when I'm done with the facet, I want to take off the rough lines off of the surface to get a good polish, as you might see on a certificate, and have the certificate read very good. And then I'll start to polish it up here. This is a much finer powder on the top of the wheel, and that'll polish out the facet. Diamante, como a areia, tem grãos. Por ser um material brilhante, nem sempre é óbvia sua localização. It's the hardest surface, natural surface there is, so it is, if it doesn't want to cut, you could be in for a difficult day. A tecnologia mudou a maior parte das etapas da indústria do diamante, mas a arte da lapidação continua nas mãos dos mestres. I'm sure the day will come when computers will be able to do it all and they won't need me, but I think I'll be long gone by then. Perto do escritório da Louis Glick & Company em Manhattan, fica o Distrito dos Diamantes. Bem acima das lojas da Rua 47, há uma pequena fortaleza escura conhecida como o Laboratório Europeu de Gemas. Aqui, gemólogos testam diamantes lapidados. No final, cada pedra recebe um certificado de autenticidade que inclui as características únicas da pedra. In a professional gemological laboratory, we use zoom binocular magnification to locate external and internal characteristics that determine the clarity grade of a diamond. Identifying characteristics that can't be found under 10-power magnification are disregarded. Diamantes sem inclusões ou características externas sob uma ampliação de 10 vezes podem ser considerados perfeitos, e eles são muito raros. Color grading involves comparing an unknown diamond to a set of master color stones that have been previously graded against an international standard. Em seguida vem a caixa preta. Aqui os gemólogos avaliam o poder de fluorescência e a cor do diamante. Esta máquina científica é um analisador de dimensões e proporções, outra forma de identificar o diamante. The machine works by showing a shadow image of the diamond on the computer screen, and the computer is analyzing the proportions from hundreds of different angles. That analysis is interpreted and outputted to our central database, which then puts that information onto the EGL USA Diamond Certificate. The relationship of the angles, the quality of the polish, the proportion between the top of the diamond and the bottom of the diamond, the size of the table compared to the width, and many other factors go into grading the quality of the cut. Das 4 características, peso em quilates, pureza, cor e qualidade da lapidação, esta é o que dá maior valor ao diamante. Há um novo método de identificar um diamante que envolve a inscrição. What we're looking at right now is a technician typing in certain characters that will be inscribed with a special laser on the girdle, the thin edge of a diamond. As letras são tão pequenas que não podem ser vistas a olho nu.
The machine is capable of inscribing just about anything. As a matter of fact, we can accurately reproduce logos, company logos, corporate logos, personal insignias, family crests if you want. Por questões de segurança, alguns comerciantes pedem números de seguro social. Casais pedem declarações de amor. The laser itself operates in the ultraviolet region of the spectrum, which means there's no burning taking place of the diamond. It's perfectly safe for the diamond. We can engrave a human hair with this. Pedimos para escrever o nome do programa neste diamante de 5 quilates. Um diamante como este seria vendido por cerca de $93 mil. Mas e se este diamante fosse feito por uma máquina? A seguir, diamantes verdadeiros feitos pelo homem. No mesmo coração dos antepassados, entre os ossos das antigas culturas, em qualquer lugar do mundo aonde ninguém jamais chegou, começa a mais incrível aventura. Na segunda temporada, Josh Bernstein arriscará tudo em busca da verdade. Todas as terças, às 22 horas. Desde que Smithson Tennant descobriu que o diamante era composto de carbono, cientistas vêm tentando fazer diamante a partir de grafite. Foram precisos 150 anos para terminar o serviço. To make diamonds, scientists in the laboratory have to mimic the deep earth. You have to get very high temperatures. And that's not so difficult. We know how to make high temperatures with fire or with electricity passing through material. You can get thousands of degrees, fairly straightforward. But you also have to get high pressure. Pressure is equivalent to a 100-mile column of rock. Henri Moissan, químico francês que em 1884 dedicou-se ao estudo do flúor, voltou sua atenção em 1892 ao desenvolvimento do forno elétrico. Em 1893, em um experimento envolvendo carbono, Moissan afirmou ter sintetizado o diamante em seu forno. Mais tarde, ele ganhou o prêmio Nobel. At the end of runs, he would find that he had these glittering, clear, faceted crystals that he had produced in his material. And it turns out those faceted crystals looked a lot like diamonds. So Moissan said, I've made diamonds. And the world, because he was a Nobel Prize winner, believed him. Moissan, na verdade, produziu carboneto de silício, agora chamado de moissanita. Hoje em dia, a moissanita é vendida como uma gema sintética, pois se parece muito com diamante, mas custa 1/10 do preço. Em 1913, William e Lawrence Bragg, pai e filho, ambos da Inglaterra, usaram a nova tecnologia de cristalografia por raio-x para determinar a estrutura atômica dos diamantes. Um professor de física de Harvard começou a pegar todo tipo de material, de água à cera, e a colocar sob enorme pressão. He would take alcohols and he would take gasoline, and again, you'd squeeze it and you'd make all sorts of new materials. That's what Percy Bridgman did. He did it better than anybody, and for 4 decades of research, he did this. Percy Bridgman nunca fez diamantes, mas mostrou o caminho para outros. Após a Segunda Guerra, a geração que havia feito a bomba decidiu formar uma equipe na General Electric para descobrir de uma vez por todas como fazer diamante sintético. O projeto se chamava Superpressão. The General Electric team featured 4 lead scientists. And of those 4, the most outspoken, perhaps the most brilliant, and certainly the most bitter is Tracy Hall. Tracy Hall não partilhava das teorias de seus colegas sobre como fazer o melhor dispositivo de alta pressão. A equipe queria usar aço e Hall carboneto. Tracy Hall favored a more tapered design, a design called the belt, in which there was a donut-like apparatus which held the sample in place, and then 2 pistons which squeezed together on that sample. Dos membros da equipe, Herbie Strong era o maior rival de Tracy Hall. Em dezembro de 54, Strong realizou um teste e alegou ter produzido 2 pequenos diamantes. Quando foram analisados, descobriu-se que os 2 fragmentos não eram diamantes feitos pelo homem. Eram minúsculos diamantes naturais que ele colocara no experimento. No final de dezembro, Hall, usando seu aparelho e princípios químicos semelhantes que Herbie Strong e outros haviam desenvolvido, fez o seu experimento. And there are countless tiny diamonds studded in his experimental run.
And that indeed was the first time that humans had made diamonds in a way that was reproducible. Pelo esforço, a GE deu a cada um dos cientistas, incluindo Tracy Hall, um bônus de $25. Os primeiros diamantes sintéticos eram como grãos de areia. Para fazer diamantes maiores, os cientistas usaram uma estratégia diferente. If you begin your experimental run with a tiny crystal, tiny diamond crystal, then that provides a place for other carbon atoms to attach, and if they attach slowly and methodically, the small crystal grows into a large crystal. A GE descobriu que poderia transformar em diamante qualquer substância baseada no carbono, incluindo creme de amendoim. The idea is to create an experimental environment of high temperature and high pressure. You have a sample that's composed primarily of carbon, and you want to take that sample and confine it very carefully so that it doesn't squirt out the sides of your apparatus. And you want to squeeze down on that sample using pieces of steel or carbide or even other diamonds in some cases. And then you want to apply tremendous pressure using a large press, and these presses can be 10 or 12 feet tall with thousands of tons of force applied to a very small area. The final step then is to turn on the electric juice and put current through the sample, which heats it up to extremely high temperature while it's at pressure. A corrente elétrica passa por dois polos opostos e pela amostra. Em poucos minutos, a pressão e a temperatura fazem o milagre. O cubo, agora menor e acinzentado pelo calor, é quebrado com um martelo. Este diamante negro pode ser colocado em uma broca que pode ser usada para perfurar rocha sólida. No início, todos os diamantes sintéticos eram destinados à indústria. Agora, diamantes com qualidade de gema são feitos pelo homem em laboratório e estão à venda. Um diamante sintético de 1 quilate vale $600. Um equivalente natural vale $5.500. Que outras surpresas os diamantes nos reservam? O Dr. Roy Lewis, cientista da Universidade de Chicago, que passou a carreira estudando a presença de xenônio em meteoritos, deparou-se com diamantes por acaso. The meteorites that they're found in are as old as the Earth, but the diamonds came from stars before our solar system formed. So they're older than the Earth. They're diamonds. They ought to be worth something. If I could get a penny apiece for them, I could retire the national debt. Lewis guarda seus diamantes em grãos em um frasco. Ele afirma ter 50 quadrilhões. É um 5 seguido de 16 zeros. These diamonds that I get are formed in the atmospheres of stars. So this is a fairly high temperature, but actually quite low pressure. They're carbon atoms, just like the diamonds in the Earth, and they are in the same arrangement, one with respect to the other. Os chamados nanodiamantes são tão pequenos que é impossível medi-los individualmente. The diamonds are all found in the dark gray matter that's between every single piece that you can see on this thing. But if you throw this thing in a big bucket of hydrofluoric acid, most of it dissolves. If you do a size separation, you end up with diamonds. Esta fotografia dos diamantes agregados parece um mar de escuridão. Cada ponto negro é um diamante. I'm probably shedding diamonds as we speak because there are so many of these diamonds and they're so small. I am certainly contaminated with these diamonds. Essa é uma situação da qual poucos reclamariam. Não é à toa que o diamante é tão valorizado. Devido à viagem que faz. Explodidos do fundo da terra, peneirados na areia ou sugados do fundo do mar. Essa pedra bruta é separada e lapidada, limpa e polida até a perfeição. Ela já foi uma ferramenta indispensável para a indústria e a joia mais cobiçada do mundo. Ele sempre nos fascinará. Diamante.